had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. E está no ar o episódio de número 53 do NBA das Minas. Eu sou Sabrina Araújo e serei sua host de hoje. Lembramos que esse podcast chega para vocês via Central 3. Aproveita para seguir a gente lá no nosso Twitter, @podNBAdasMina, e também agora no nosso Instagram, @NBAdasMinaPod. Tudo com D mudo, viu, gente? E antes de iniciar o podcast de hoje, vamos apresentar o nosso time. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Quem está com a gente aqui hoje? Oi, gente, eu sou a Carol. Olá, Sabrina. Como é que você tá? Você tá bem? Boa noite. Ótima. Boa noite. Ixi. Pode falar, Sabs. Eu tô ótima. Boa noite, então. Aqui é a Agatha. Estamos aqui, né? Mais um dia na pandemia, mas tudo bem. A NBA tá chegando. Boa noite, pessoal. Aqui é a Drica. Estou assim como a Agatha, vivendo um dia após o outro, aguardando a NBA e vivendo aquele dilema moral que me aflige todos os dias. Quero NBA, porém, né, aquele peso na consciência. Quero NBA, quero que a NBA volte? Não, vou assistir todos os jogos. Vi essa no Twitter hoje, achei sensacional. Vamos Mas assistir todos os jogos? exatamente, Acontece, né? é esse o sentimento, entendeu? A gente não quer, mas já que vai voltar, quem sou eu para não assistir ao Celtics e não reclamar do Wanamaker? Óbvio que eu vou fazer, né? Como que eu vou perder o título do LeBron? Impossível, entendeu? Tenho que ver. Amada, Já assim, tão Sabrina, cedo, eu hoje. Sabrina, eu quero só te dizer uma coisa. Não coloque o seu ponto de felicidade desse 2020 nesse suposto título do Lakers, porque assim, a decepção vai vir e vai vir com força, entendeu? Imagina acho que terminar a o ano sem frase- título ainda mais. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que a sua frase... Sabrina, eu acho que a sua frase deveria ser como ver o Lakers perder a temporada em 2020, né? Porque só assim. Realmente, sem o Rondo vai ficar bem difícil. Só aqui já Complicado. metade dos ouvintes já desligaram o podcast. Bom, gente, antes da gente iniciar, depois desse momento de desabafo, antes da gente Não é momento de também desabafo, entrar é mesmo momento ali na- ilusão, né? esse momento especial nesse podcast, que a gente tem todo começo de podcast. A gente só não fala do OKC, mas de resto. Aí, vamos pro... tem Coisa uns boa, recadinhos time aí. que tá ganhando, a gente não Coitada, mete. eu quero dizer aqui, quero prestar a minha solidariedade à Agatha. Não tem nada a ver com o OKC, na verdade, né? Mas enfim, quero prestar minha solidariedade à Agatha, porque o Russell Westbrook testou positivo para Covid e eu imagino como ficou o coração dessa menina, coitada. Sim, triste mas uma coisa a gente sabe, ele vai dar bom pras finais, entendeu? O LeBron ainda não pegou. Mas eu acho que ele vai estar bom para as finais, Agatha. Eu imagino que ele vai estar bom, porque a gente... Quem tá pegando Covid agora que tá dando sorte, se você parar pra pensar. Porque vai estar na final. O problema é que quem não pegou ainda está correndo risco de pegar pra final. Mas, Agatha, assim, né? Eu também Lakers, acho. por exemplo, tá todo cagado de Covid. Ou seja, no final vai estar bom. Talvez não tenha LeBron, talvez não tenha LeBron. Mas vai estar só os... Gente, as quem vítimas já quem ganhar essa temporada vai ter que vencer o vírus e o time contra a pessoa, contra quem eles estão jogando, porque assim, tem que passar, driblar o vírus, entendeu? Não driblar, mas tem que, né, fazer um negócio ali pra não pegar o vírus pra conseguir jogar e conseguir talvez levar o título. Quem sobreviver aos dois ganha. Esse ano é tudo ou nada, quase. Tô até vendo. E há quem não quer Bom, gente, considerar o título desse ano, gente. Claro que tem que considerar, olha aí, ó. Olha todo o drama.
Tem que considerar sim a Copa Covid. Mas vamos lá. Antes da gente entrar na Copa pauta Covid mesmo, de basquete 2020. Copa Covid de tudo. Qualquer esporte esse ano é só Copa Covid. Você só vai. Exato. Tem que estar escrito lá em linhas pequenas embaixo. Tem lá o título, É. a foto e no fim, Copa Covid. Pronto. Bom, gente, a gente teve algumas movimentações aí novas, né? Temos umas novidades. Fizemos uma parceria maravilhosa com o blog do Souza. O Felipe convidou o NBA das Minas para que a gente postasse os nossos textos lá. Então, os nossos podcasts continuam aqui na Central 3, mas aí de vez em quando a gente gosta de escrever alguma coisinha. A Drica, que é jornalista, né, e escreve maravilhosamente bem. As meninas também escrevem super bem. E vira e mexe a gente tem algumas coisas que não caberiam no podcast, mas combinam, sabe, cabem no formato texto e agora a gente quer escrever um pouquinho mais e aí estamos postando lá no blog do Souza. Inclusive a Drica já soltou o primeiro textinho lá, então vocês confiram. É sobre exatamente quem? Ah, o amor da Agatha, o Russell Westbrook, porque ele testou aí Grande homem. positivo. E aí a Drica decidiu conversar um pouquinho aí com vocês sobre isso. E uma Só outra assim coisa. pra falarem dele, né? Olha, Eu testo Covid nesse de não fazer o podcast. quê? eu quero dizer, Agatha, Só que eu, assim. não, eu sempre faço a minha parte. A gente gravou um podcast, já nem lembro qual era só eu e você, a gente falou muito do Russell Westbrook. Eu faço a minha A parte, gente você tem tem que um cobrar. outro. Não, a gente tem um outro podcast que a gente fala sobre como o Russell Westbrook merecia ser MVP. Um podcast inteirinho. A gente tem o podcast É, eu sobre o não, racismo, que foi sobre quem? Sobre o Westbrook. Só tem o Westbrook nesse é, podcast. Eu nunca gravei um É episódio ela, o sobre mínimo. É o o Larry mínimo. Nance ela, Jr. meu Deus do céu, pelo menos ela mudou, gente. Bom, e a gente teve uma movimentação incrível essa semana, uma semana atrás. Foi uma data aí em julho, gente. Uns dias No aí atrás. Twitter. Mas é porque Perdão, tem muita coisa gente, acontecendo. Hoje tá é, complicado, desculpa. as pessoas têm que perdoar, porque Pedir. assim, a gente tá no meio de uma pandemia, a gente já não sabe mais que dia é segunda, que dia é domingo, enfim, A gente perdoa. perdeu o rumo da pauta. Mudou a pauta. Todo, todo dia, não, mas agora essa vai colocar mais o rumo na pauta. A gente teve uma movimentação de várias meninas no Twitter, movimentando uma hashtag de Valorize as Minas e também movimentando o Twitter da oficial, né, a página oficial da LBF. A página cresceu assim absurdamente, porque houve ali uma participação de muitos seguidores. Agora as meninas estão com um Twitter só focado no basquete feminino, que ele é o Ala Armadora e @alarmadora, e aí elas fizeram uma campanha sensacional, movimentaram muito o Twitter da LBF, cresceu assim milhares aí de seguidores, pelo menos acho que uns 8.000, né, se eu não me engano. Só com um dia assim inteirinho no Twitter de comentários e de hashtag e tudo mais. Vamos apoiar. Se você não segue a LBF ainda, né? Dá tempo. O perfil continua lá. Façam o favor. Bom, e aí o que acontece? E aí lá no Twitter vocês conseguem ver todas as meninas que fazem parte, que são vários nomes. E elas já acompanham basquete, WNBA, LBF, NBB, o que vocês. Assim, quanto mais mulheres pra gente, assim, é massa, sabe? A gente gosta de estar nesse ambiente mesmo, cheio de mulher pra falar de basquete. E aí, aproveitando que a gente voltou pra pauta, olha aí, eu peguei o gancho. A gente vai falar sobre. A gente estava brincando no começo do episódio, né? Sobre os nossos sofrimentos e a volta da NBA. Mas é uma liga que está voltando também agora no finalzinho de julho, dia 25 de julho, é a WNBA, que é a liga feminina, né, de basquete profissional lá nos Estados Unidos. Antes da gente falar um pouco sobre esse retorno, vocês devem, com certeza, você que está escutando esse podcast, se você usa muito o Twitter, talvez não, mas jornal, você deve ter percebido que as meninas esse ano elas aproveitaram esse momento tão complicado e protesto e pandemia, sabe, para jogo. Elas já sempre foram mulheres atletas muito ligadas assim a questões sociais dentro da WNBA, porque elas precisam, né, disso também.
E aí, agora, antes da gente entrar exatamente no assunto do retorno da temporada delas, a gente tem que falar um pouquinho sobre algumas coisas que rodaram aí essa semana e tiveram um impacto, assim, de forma até ruim, mas ao mesmo tempo bom, né? Então, a primeira delas, onde tudo começa. A WNBA se juntou com a comissão das jogadoras também da WNBA e juntas fizeram um anúncio, né, no dia 6 de julho sobre uma nova plataforma que eles chamam de The Justice Movement, que é voltada para várias questões assim sociais dentro da liga, então debates, né, da comunidade LGBTQ+, enfim, e não só isso, debates sobre gênero, debates mais sociais, debates sobre racismo, enfim. E aí elas vão usar essa plataforma que vai ter vários tipos de mídia lá, né, com podcasts, criado pelas jogadoras, conversas, talvez debates, textos, enfim. E dentro das quadras, elas querem, a WNBA permitiu, né, já que houve a criação dessa plataforma, elas querem abordar, assim, no âmbito da liga mesmo, esses problemas mais sociais, que é assim, algo que elas já fazem, só que agora elas têm um espaço ali para isso, né? Alguma coisa mais material para que tudo isso de fato aconteça. As meninas, antes até da gente entrar no próximo tópico, as meninas tiveram alguma impressão sobre essa notícia? Acharam que era uma coisa que meio que já existia, foi só para dar o nome, ou de fato vai ter alguma coisa ali agregar esse tipo de essa criação, né? Se vocês acham que de fato pode agregar alguma coisa ao debate, né, que tá tão Eu acho que acaba forte agora. centralizando, né? Não é nem centralizar no sentido de divulgar mesmo, porque às vezes eu acredito que as pessoas é muito conteúdo, né, criado e quem acompanha a WNBA, NBA, NBB, enfim, o basquete como um todo, acaba inevitavelmente perdendo alguns conteúdos bacanas que jogadores criam, que times, franquias e pessoas envolvidas no basquete criam para realmente fomentar discussões importantes e que devem ser fomentadas, acaba perdendo porque acaba virando, né, entrando nesse mundo de muita coisa. Então eu acho importante ter uma plataforma, ter um movimento único no sentido de centralizar para que as pessoas tenham um acesso mais fácil, sabe? Mas não necessariamente isso seja algo novo. É importante que as pessoas saibam que não aconteceu agora, embora a gente esteja vivendo um momento assim efervescente de muita discussão, especialmente nos Estados Unidos, com relação a diversas causas sociais. Não é um movimento novo, né? Elas sempre foram muito engajadas. Jogadoras que, inclusive, deixaram de jogar para correr atrás de questões sociais. Então, assim, não é novo, mas é uma plataforma que vai ajudar as pessoas a consumir esse conteúdo que fomenta esse debate. Então, eu acho que nesse sentido é importante, sabe? Sim, sim, Drica. E aí, a gente, né, tem toda essa questão da importância e como para essas atletas, né, é importante esse tipo de debate, junto com a plataforma, ela também teve a criação de um conselho, como se fosse um conselho de justiça social, exatamente, que envolve as jogadoras, né, exatamente com o propósito de conversar mesmo com a comunidade, conversar com as jogadoras e tentar aproximar todo mundo, igual a Drica falou, centralizar um pouco mais essa força, né? Que elas têm. Então, elas têm ali alguma oportunidade de educar e ampliar e fazer uma ação mais mobilizada mesmo. Mas aí o que acontece? Aí a gente volta para 2020, né? Porque a gente está falando de uma coisa que não está parecendo 2020, porque 2020 está um ano muito assim. Não, nada bom acontece sem alguma coisa ruim acontecer em seguida. E aí é lógico que alguém não ia gostar desse espaço que a WNBA decidiu para promoção de debates sociais importantes para a comunidade, não é mesmo? A gente teve aí a repercussão de uma, um comentário, né, de uma senadora dos Estados Unidos, a Kelly Loeffler, e ela é meio que coproprietária ali do Atlanta Dream, é porque ela tem ações. Então,
Ela faz parte ali dos donos do time, né, do Atlanta Dream da WNBA. E mesmo participando tendo tanto assim, entre aspas, poder dentro de um time da Liga Feminina, ela é uma senadora mais conservadora, podemos dizer, né? Assim. E ela já é bem conhecida por um tipo de discurso bem pró-discriminação mesmo, principalmente da comunidade, do público LGBTQ+, enfim. E toda vez eu fico, porque é muita sigla, né? Mas enfim. Então, ela já tem esse discurso meio conhecido, e aí praticamente um dia após essa notícia da WNBA, essa atitude super interessante deles em divulgar uma plataforma, algo assim, ela disse que esse tipo de criação, né, não era ali na verdade era só uma criação que na verdade iria aumentar o abismo e que esse tipo de movimento ele podia, as frases escolhidas para o movimento, né, elas poderiam ser substituídas inclusive pela bandeira americana. Então, ela fala que, na verdade, a WNBA está criando a exclusão com esse tipo de projeto e não incluindo, porque de certa Gente, forma é um projeto que foi. Aquele não, É isso. não discurso faz nem base, né? gente, não faz nem sentido, sabe? Não tem nenhuma coerência no que ela diz, porque assim, a gente até, né, vê alguns discursos conservadores que pelo menos tem uma linha de raciocínio, né? Embora seja burro. Desculpa, gente, se alguém tá ouvindo isso. Enfim. Pelo menos existe uma linha de raciocínio, e no caso dela não há, sabe? Eu não consigo entender a coerência aí. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. É aquela coisa, né? Você posta Black Lives Matters e aí vem alguém, não, mas todas as vidas importam. Meu Deus, cara. E aí fica nessa retórica quase que burra, né? De tipo, faz um esforço, entende o que tá acontecendo, né? Esses dias em Washington mesmo, que eles gravaram o Black Lives Matter na rua gigante, né? Foi uma galera lá pintar de preto, sozinha, passar o rolo de preto no Black Lives Matter. Então é bem ridículo, mas o que tá rolando é uma resistência forte das jogadoras, isso que eu acho incrível, apesar dela ter ações, né, ser coproprietária de time, as meninas não deixam barato. A Sue Bird falou ontem ou antes de ontem, eu acho, a Breanna Stewart postou uma foto com um uniforme novo, né, que atrás está escrito Say Her Name, e ela homenageou, nesse caso, a Breonna Taylor, que foi um dos estopins para os protestos que ocorreram no mês passado, junto com o George Floyd. Mas acho que isso que me dá motivação de continuar, porque apesar de existirem esses babacas aí, e não é exclusividade, às vezes a gente meio que entra nessa bolha de achar que os caras são mais conservadores, principalmente quando a gente fala do basquete feminino, né? De não assistir, de não fomentar, mas a gente tá falando de uma mulher que é dona de um time, né? Que deveria estar apoiando a iniciativa de outras mulheres e tá meio que boicotando. Mas felizmente ninguém deu muita voz porque ela falou e ainda estão tentando tirar ela dessa posição, né? De alguém com voz dentro de um time. E a própria WNBA, né, se pronunciou, não foi muito agressiva, também nem pode, né? Tá aí o hoje dando aí exemplos de que não pode mesmo, tadinho. Gente, eu vou dizer que errado ele não tá. Errado ele não tá, ele poderia ter respondido a senadora também, mas enfim. E aí a WNBA acabou definindo, né, que todo o documento que fala sobre o projeto, enfim. A WNBA falou: o projeto de igualdade continuará e a senadora não vai se envolver. E aí as jogadoras, como a Agatha até falou, colocaram ali um pouco de pressão e agora eles estão vendo como resolvem essa situação. Porque, assim, as jogadoras fizeram, né, anúncios bem legais, mas é aquele debate que a gente sempre vê na internet também. Ah, não, mas política não está envolvido com esporte. Gente, onde? Ah, meu Onde? Deus. Ser mulher é ser política, praticamente, né? Imagina numa Sim, liga não. feminina e a gente. Só o fato de elas
conseguirem entrar em uma quadra de basquete e exercerem suas profissões já é um ato político. Então, assim, Exatamente. Gente, eu já fui a pessoa que pensava que esporte e política não se misturava, sabe? Eu já fui esse tipo de pessoa, sim. Né? Eu acho que muita gente que hoje tem uma certa consciência também já pensou em algum momento que esporte e política não se misturam. Mas aí quando você começa a pensar em algumas, a pensar e a passar por algumas situações, né? Tipo assim, eu falo por mim, eu acho que a Agatha já deve ter passado por isso também, porque afinal de contas ela joga. E aí eu comecei a perceber como, por exemplo, quando eu entrava numa quadra e eu ia lá, fazia aquilo que eu aprendi a fazer enquanto eu treinava, e aí o cara olhava pra minha cara e dizia, nossa, ela realmente sabe jogar basquete. E eu ficava, eu treino isso aqui há mais de 10 anos, né? Fica meio estranho eu não saber jogar. Né? E aí foi quando eu comecei a pensar, eu disse, não, realmente, o fato de eu ser uma mulher e estar na quadra é um ato político. Então, assim, o conselho que eu dou para essas pessoas que acreditam, que ainda acreditam nessa ilusão de que esporte e política não se misturam, é isso, repensem, sabe? Repensem, porque o que a gente mais está vendo é que não tem como separar uma coisa da outra, principalmente quando se trata de basquete feminino. Não tem como separar uma coisa da outra, sabe? E aí a gente sabe também que vai ouvir muito cara esperto, né? A maioria das vezes são os caras, muitos caras espertos dizendo que biologicamente os homens são melhores que as mulheres. A gente já ouviu isso no Twitter, certo, gente? Não tô de brincadeira. Acho que a Agatha e a Drica ainda não estavam na época, mas eu e a Sabrina a gente já viu, a gente leu os nossos olhinhos lá, o cara simplesmente dizendo, dando a cartada da ciência de que o homem era O preço que a gente paga por ser alfabetizada. Né? isso. Eu só posso dizer que eu e a Agatha somos sortudas nesse caso, né? Porque, obrigada, Não. meu Deus. E aí ele jogou toda uma cartada da ciência. A mesma coisa que a galera jogava a cartada da ciência para justificar o racismo, sabe? Dizendo que o crânio da pessoa negra era menor, portanto o cérebro era menor e, portanto, nós éramos menos inteligentes. Meu Deus. Ok. Hoje nós vemos quem são as pessoas, quem são os menos inteligentes, né? E aí ele já jogou. Já teve pessoas que jogaram assim, cartada, dizendo não, porque o corpo do homem é projetado para fazer essas atividades. E aí eu fiquei pensando, mas espera aí. Gente, desculpa o termo, desculpa nossos ouvintes de corpo termo, desculpa o termo. Mas vocês jogam basquete com a mão ou com o pinto? Porque eu acho que é só isso que difere o fato da gente jogar basquete, sabe? Homem e mulher jogar basquete. Enfim, não tem como a gente não desassociar. Eu diria até que é impossível desassociar esporte e política, gente. Eu acho que porque as pessoas, quando pensam em política, pensam em partidos, Sim. né? E quando a gente fala de política como um todo. Não é essa questão de direita, esquerda, democrata, republicano, não. É política como um todo. Acho que a Agatha consegue explicar até melhor, porque afinal de contas ela deve ter aprendido alguma coisa na faculdade sobre isso. Não é minha zona de Ela não conforto. estava gravando podcast. Eu espero que ela tenha aprendido algo na faculdade. Agora é seu momento, Agatha. Agatha, silenciou, travou. Vamos lá. Essa questão da justificativa embasada no sexo, embasada igual a Carol falou, como era usada para distinguir a criminalidade das pessoas, por exemplo, que as pessoas colocavam estereótipos, fenótipos de pessoas negras como sendo mais propícios, né, a cometerem crime. Toda essa questão de darwinismo social que rolou no século passado e a gente ainda tem alguns resquícios, ainda acontece, né? De novo, pensamentos burros. Se você senta 5 minutos com essa pessoa, você vai ver que o que ela tá falando é uma coisa que ela acredita, é quase que uma religião, uma fé cega. Ela não é embasada em nada além de achismo e preconceito, né? Então, a começar por isso. Mas perdi o fio da meada aqui até. Em resumo, Lembrei. Mas a Carol estava falando, jogar, o esporte também é político. Tudo é um movimento político, né? Da hora que a gente acorda
a hora que a gente vai dormir, a gente está exercendo uma ação política. Não necessariamente, como a Carol falou, partidária, mas com certeza política. Uma mulher se levantar todo dia e trabalhar e contrariar uma série de estatísticas, assim como as pessoas negras, assim como os LGBTs, isso tudo é muito político, é uma forma de resistência, né, e que diz muito sobre a sociedade que a gente quer construir no futuro. Então, assim, saiba que todos os seus atos, todas as suas ações, elas significam alguma coisa, elas não são em vão, né? E cabe a nós, e todo mundo que tá ouvindo, e todo mundo que se importa, tentar mudar essa questão, tentar trazer para o centro o que realmente interessa, aquilo que é verdade, primeiro, né? E esquecer essa galera que tá ainda vivendo no século XIX, XX, porque já passou, acabou, já era nova era, a gente já tá entrando na era pós-Covid, né? Agora é a CDC, antes Covid e depois do Covid. Então vamos tentar melhorar a cabecinha também para ter um diálogo inteligente aí. Ô Agatha, agora que eu dei uma pesquisada aqui bem rápida, e aí o que eu queria falar era que, tipo, é para as pessoas verem a política como uma ciência, né? E não como partido. Porque quando você começa a pensar sobre essa questão de partido, aí é onde é que a merda acontece, porque eu nunca vi causas sociais, causas que envolvem LGBTQI, pessoas negras, mulheres e todas as minorias que a gente conhece ser coisa partidária, sabe? É causa social. E é aí que a política entra. Era isso que eu queria dizer. Mas a Agatha bem explicou, né? Provou pra gente que ela aprendeu sim. Isso é ótimo, Agatha. Provou pra gente que ela aprendeu sim. Tipo, muita gente, até nós quatro estarmos aqui. Uma coisa que eu acho que muita gente, se alguém tem dúvidas disso, não tenham. O nosso podcast, ele é um ato político. Né? Ele é um ato político desde quando começou, desde o primeiro episódio, quando a Sabrina e as outras 5 meninas que participavam decidiram fazer assim: vamos gravar um podcast só de mulheres falando basquete. Gente, se isso não for uma coisa política, eu não sei mais como exemplificar, porque se você for parar para pensar, falar sobre esportes é um espaço majoritariamente masculino. Então, assim, esse podcast é um ato político. Então, tirem por aí, sabe? Então, tipo, entrar numa quadra, ser mulher, entrar na quadra é ato político. A criação desse conselho dentro da WNBA é um ato muito necessário, sabe? Muito necessário. E aí existem pessoas dentro da política que falam o que essa senadora falou. E assim, né? Pessoas burras estão em todos os lugares. E em todos os gêneros, né, gente? Em todos os gêneros. E aí a gente fica até triste, porque ver uma mulher, né, ter uma atitude dessa. E por falar em todas essas causas sociais, as meninas pontuaram aí muito bem, né, deram uma aula aí para você entender qual é a pegada, assim, a gente brincou, falou de política, a gente faz as nossas piadas, mas as meninas explicaram aí muito bem que quando a gente fala, a gente não está falando na maldade, a gente não está falando de partido, a gente não está falando de nada aqui, a gente está falando que de algumas coisas que precisam ser pontuadas, porque às vezes vocês veem, né, o ouvinte aí vê alguém reclamando de alguma situação na WNBA e parece que todo momento a gente só está reclamando, não só na W, mas como na LBF ou em qualquer liga feminina. Em muitas ligas femininas, né? Depende do esporte. Mas aí E nós quando você temos. fala. Desculpa, Sabrina. Mas aí nós temos Não, uma lista de jogadoras. Vamos voltar agora um pouco para a WNBA. Então, beleza, vai ter jogo. A gente estava brincando no começo do podcast, né? Que a NBA volta, a WNBA também volta. Então, vai ter basquete aí até dizer chega para a gente que ficou todo esse tempo sem basquete. E apesar desses conflitos, né? As meninas já estão lá na bolha delas, que a gente já vai falar sobre essa bolha. As meninas já Meu Deus. estão lá na bolha delas. Meu Deus. Meu Deus. Gente, aguenta aí. Meu Deus. É que é difícil. A gente já vai falar da bolha, mas antes da gente entrar mesmo na bolha, tentar entrar nessa bolha junto com as jogadoras e tentar levar o ouvinte para lá, se é que é possível, algumas atletas acabaram ficando de fora da temporada. Ainda temos alguns nomes, né, que ainda são indecisos, mas, por exemplo, muitos vai ser um desfalque bem grande assim para a liga.
A gente tem nome aí como a Liz Cambridge, a Natasha Cloud, né? Natasha Cloud, a Renee Montgomery, ela inclusive tentou falar com a senadora lá, mas não deu. Enfim, a gente tem desfalques absurdos. Nós temos muitos desfalques. Assim, dos nomes, a Carol vai poder. Eu acho que a Carol tem outros sofrimentos aí, dos nomes que vão ficar de fora, mas. E temos recentemente agora, né, o caso da Helena Deledone, né? Mas só para vocês entenderem antes, essas jogadoras, a maioria delas não ficaram de fora porque estavam com medo do Covid em si, mas porque elas ficaram de fora para tentar apoiar algumas causas sociais, para tentar fazer algumas coisas pela comunidade mesmo. Então, por exemplo, a Natasha Cloud, se eu não me engano, a Converse que vai pagar o salário dela, né? Se eu não me engano, é ela. Mas muitas dessas jogadoras, elas simplesmente só decidiram não entrar agora para tentar oferecer um pouco mais para a comunidade, conseguiram segurar talvez ali um dinheiro, né? Porque as jogadoras que não vão para a bolha vão ficar sem salário e, enfim, são causas e suporte à comunidade que elas vêm trabalhando por muito tempo. Então, e outra, quando a gente fala, né, que tudo é um pouco político, muitas das jogadoras que estão indo para a bolha, que vão enfrentar a WNBA agora, elas gostariam de estar também ajudando talvez a comunidade, mas muitos atletas de basquete, isso é tanto WNBA quanto NBA, apesar da disparidade, né, salarial ser muito grande entre as duas ligas, há muitos desses atletas nas duas ligas entram de uma forma, eles eram muito sim, muitos deles, não todos, tá, gente? Muitos jogadores vieram de comunidades mais simples e tiveram começaram a jogar para tentar ajudar as suas famílias. E acabaram se destacando, acabaram virando estrelas, acabaram virando astros. Eles fazem o que podem para reverter tudo isso para a comunidade deles. E também para a família. Então, como a disparidade salarial, né, entre o homem e a mulher no basquete profissional lá nos Estados Unidos é bem grande, muitas dessas meninas que já precisam jogar nas férias delas em outros países, atravessar o mundo e por aí vai, elas acabam tendo que jogar porque tem que jogar e não tem jeito, sabe? Elas precisam daquele salário que já não é muita coisa e elas precisam. Então, às vezes a gente brinca que não é muita coisa, mas nossa, tem gente que recebe tão menos. Tá, mas tá todo mundo indo trabalhar de certa forma, mesmo que não deva. Enfim. E aí, E desses assim, né? desfalques, meninas. Ah, E só pode fazendo falar, um Drica. adendo, né, Sabrina? Fazendo um adendo só. A gente fala, né, elas precisam trabalhar, né, jogar nas férias e o salário não é muita coisa. E há quem vai ouvir essa sua frase, esse podcast vai falar, nossa, claro que é muita coisa, elas ganham sei lá quantos dólares. Só que assim, né, a gente tem que entender que uma jogadora, assim como acontece na NBA, ela sustenta uma família inteira. E quando eu digo uma família inteira, não é ela, o pai, a mãe e o marido, é ela, o pai, a mãe, o tio, a tia, sabe? É uma galera. Então, assim, a gente precisa. Essa discussão que a gente teve lá no começo, né, de putz, os jogadores não vão realmente ficar de fora da NBA, vão jogar, por mais que tenha existido aquele movimento muito encabeçado pelo Kyrie de vamos boicotar a NBA e continuar aqui batendo na tecla dos movimentos sociais. A gente tem que entender também as pessoas que precisam de fato estar lá, porque muitas pessoas dependem daquele salário que ela vai ganhar ali. Então, assim, não ir para a bolha, essas jogadoras que optaram por não ir para continuar apoiando as causas sociais, como a Sabrina falou, muito provavelmente elas já têm um amparo financeiro um pouquinho melhor que propicia esse momento de não vou para lá e vou ficar aqui. Mas nem todo mundo consegue isso e a gente precisa entender que, nossa, não é, você está virando as costas para as causas sociais. Não, é isso, assim, tentar fazer o que dá para fazer usando a plataforma e a imagem que tem para potencializar e fomentar essas discussões, revertendo talvez uma parte do salário para bancar alguns protestos e algumas manifestações, mas elas precisam de fato estar lá. Então a gente tem que aprender a equilibrar as coisas, assim,
Não julgar o fato de, não, eu vou jogar. Elas precisam jogar, né? Sim, Pegando esse diversas. gancho. Pode falar, Eita, Carol. Perdão. desculpa. Não, pegando esse gancho, o pessoal do Olimpíadas em Dias está fazendo uma série de matérias bem interessante justamente sobre essa diferença entre a WNBA, NBA, LBF e NBB, tipo basquete feminino e basquete masculino. E daí eu estava conversando com o rapaz que está responsável por essa matéria, que é o Paulo, e ele estava fazendo umas pesquisas muito interessantes, pesquisas que a gente já sabia, mas que é interessante a gente passar aqui, que é para vocês terem uma noção do que acontece. A gente estava conversando sobre a questão da disparidade salarial e tal, e aí ele falou assim, que tipo, o desfalque, que o salário ideal de uma jogadora da WNBA seria de 16 milhões de dólares. Salário ideal. O salário máximo de uma das jogadoras, sei lá, Diana Taurasi, que é considerada uma das maiores jogadoras da WNBA, o salário máximo dela não passa de 250 mil dólares. Então, assim, Cara, vejam a diferença bem. E aí você para e pensa, tipo, o Stephen Curry, ele assinou por um máximo de mais de 50 milhões de dólares. Com o salário do Curry, era possível pagar 40 jogadoras da WNBA de uma forma assim, bacana, sabe? Só com o salário do Curry. E ainda vai ter gente que vai dizer, não, mas é porque a liga é pequena e isso, aquilo, outro, mas independente se a liga é pequena ou não, o talento tá lá, sabe? O que elas estão fazendo em quadra está lá. Eu tenho certeza que tem jogadora da WNBA que bateria em jogadores da NBA, assim, e esses caras conseguem receber milhões a mais que elas, né? E aí vem um outro problema. As jogadoras, elas além de terem que jogar a WNBA, elas têm que ir para fora, que é tipo jogar Euroliga. E aí o que acontece? Elas não têm férias e acontece o que aconteceu com a Brianna Stewart na temporada passada. Machucou o Aquiles, perdeu a temporada inteira. Acontece a mesma coisa que aconteceu com a Kelsey Plum. Meu coração chega doeu. A Kelsey Plum teve 2 temporadas, WNBA, Europa. Aqui, nas férias, em casa, machucou o Aquiles. Vai perder a temporada inteira de novo. Então, assim, elas correm... O risco que elas têm de se machucar é muito maior do que de um cara da NBA que só joga NBA e tá de boas, porque, tipo, o salário deles vai... Se eles resolverem parar agora... Mas, assim, se o Jason Tatum resolver parar agora... meu Deus! A vida dele já... Não! Calma, Drica. A vida da Drica Não acaba! aguenta. A vida da Drica. Aquela posição... A vida do filho dele tá, assim, perfeita, sabe? Mas aí você vê uma jogadora da WNBA que vai ficar sem salário se não jogar. E, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada, na NBA vai ter redução de salário para aqueles que optarem não jogar. Então, isso já diz muita coisa sobre as ligas, sabe? Como a liga trata o seu jogador. Não, Isso já diz muita coisa. a estrutura da bolha, que é uma coisa que a gente vai tratar agora, daqui a pouco, já diz muita coisa sobre a diferença de tratamento, né? Não precisamos nem entrar no mérito financeiro para entender a diferença gritante que existe entre eu não falo estrutura, digo respeito entre uma atleta mulher e um atleta homem. Exato. Eu acho que a diferença, eu até acho compreensível existir, mas o descaso é o que assusta, né? Exatamente. As fotos que saíram e... Aí tinha uma galera... Teve até o seu post, né, Drica? Você fez um post, deu uma irritada lá, famosinha no Twitter. E aí tinha uma galera, eu duvido. Prefiro a foto das minas, prefiro a gororoba. Meu Deus, tipo, cara. Cala a boca, sabe? Eu ainda brinquei, eu falei, eu não tenho paciência para responder alguns comentários. Eu falei, meu, a Agatha, aquele anjo, foi lá ainda responder. Cara, assim, ó, isso me irrita profundamente, porque é a falta de capacidade de interpretar a semiótica da coisa, entende? Ninguém aqui tá falando que, embora eu acho que devesse acontecer, mas ninguém aqui tá falando, nossa, eu preciso que todas as jogadoras da WNBA recebam como Stephen Curry. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está discutindo, e no caso o post ali do Twitter que mostra
o rango, né? Porque teve gente que até falou assim, ai, nossa, esse ranguinho aí que estão dando pros caras, os caras pesam não sei quanto, como é que vai jogar com frutinha e não sei o que, não sei o que. Eu não tava nem discutindo a questão nutricional da comida ali, não era esse o foco do rolê, da provocação para pensar. O foco é o respeito no tratamento entre atletas homens e atletas mulheres, gente. Aquilo ali era ridículo. De um lado a gente tinha ali uma bandejinha bonitinha, toda higiênica, tomatinho, maçãzinha no plastiquinho, na bandejinha, massa, né? Se gosta ou se não gosta de comer é outro papo. A gente não tá falando de gosto aqui. A outra, pelo amor de Deus, gente, eu não teria a menor coragem de comer aquilo lá. Eu não sei se alguém aí teria coragem. Tudo bem que ali tinha uma carne, o que já evitaria a minha vontade de comer, mas assim, é nojento, entende? É uma falta de respeito. A gente não está exigindo um luxo. É respeito. A palavra é respeito. E as pessoas têm que entender isso. E aí teve gente comentando várias coisas assim que, olha. E só para o ouvinte aí se inteirar, né? Já que a gente já começa entrando aí na bolha, né? Já sabemos quem fica de fora. E a gente começa entrando na bolha, então o que aconteceu? As jogadoras foram chegando ali na bolha agora em julho, né? E chegando lá começaram as surpresas, assim. Se você não se pegou se você se pegou surpreso ao ver as fotos, os vídeos, as imagens da primeira impressão da bolha, entre aspas, da WNBA, né, do hotel lá na Flórida em que elas vão ficar, você é inocente, porque assim, a gente já imaginava, inclusive, que ia acontecer umas coisas bem absurdas e que a disparidade de conforto, porque assim, não basta ser só o salário, né? O conforto para você trabalhar também tem que ser diferente. E enquanto, né, lá na NBA, os caras num hotel assim incrível, sensacional, embora jogadores como Rondo estavam chamando de um hotel, sei lá, 6 estrelas, é um hotel luxuoso, né? E tudo mais. E o da WNBA não que não seja, mas talvez não estava com a estrutura ainda pronta para receber essas jogadoras. E aí o que aconteceu? Quando elas chegaram na bolha, começaram a circular na internet fotos e vídeos, gente. Para você, ouvinte, que não viu ainda, pode acontecer, né? A gente vive numa bolha que a gente consome o tempo todo NBA, WNBA, tananana, basquete, e a gente pensa que todo mundo viu tudo, mas se você não viu ainda, tem as fotos da comida. A Drica, vai lá no Twitter da Drica. A Drica postou a diferença, né, do lanchinho na NBA e a comida que foi servida na WNBA nos primeiros dias de bolha. E era uma gororoba, gente, que eu, particularmente, eu nem abriria. Assim, sem condição de comer aquilo. É nojento. Foram encontradas, assim, fizeram filme da lavanderia, em que elas, né, lavariam as roupinhas delas. A 3 lavanderia... máquinas de lavar. Cara, tinha uma ratoeira, cara. Pelo amor de Deus. Esconde a ratoeira, pelo menos, né, gente? Pelo amor de Deus, não. Esconde, não. Deixaram pendurada na parede. Com que rato que eles esperavam pegar pendurado na parede, cara? É cada coisa, né? Gente, os Jubes oferecem uma estrutura muito melhor do que estão oferecendo para a WNBA. E a Jubes é para universitário. E é tipo, é aqui no Brasil. Tipo, saudades de jogos universitários. Eu acho que agora que rolou todo aquele tumulto, eles devem ter ajustado algumas coisas, mas como que você recebe? Como que você recebe, né, uma equipe desse jeito? E elas vão jogar lá na IMG, né, Academy, lá em Bradenton, na Flórida, mas assim, a gente já meio que esperava, mas não esperava tanto, sabe? Quando 2020, né? Eu acho. Disappointed but not surprised. Eu acho que a gente esperava. Pode falar, Agatha. Pode falar, Drica. Eu acho que é o que a Sabrina falou, assim, né? E a gente até postou no Twitter. É inocência achar que seria a mesma coisa. Acho que ninguém esperava isso, nem elas mesmas. Mas o problema é o nível de disparidade, assim, e não é nem de, nossa, conforto, luxo, é o nível de disparidade do mínimo, né, da estrutura mínima oferecida.
Eu imagino e espero, de fato, que eles tenham corrigido esses erros gritantes, assim. Mas é o que eu digo, não é uma disparidade que a gente já imaginava. Superou até as nossas expectativas negativas, imagina. Sem contar. É tipo aquele meme, né? Desculpa, Sabrina, é que tipo aquele meme, né? Nossa, eu não tinha expectativas, mas porra, Exatamente. foi demais agora. É E bem sem isso. contar a neblina que foi a preparação. Então, assim, a gente acabou vendo algumas imagens, né, da WNBA não tinha nem informação direito. Saiu uma matéria bem boa no site da ESPN gringa, né, sobre o retorno da WNBA, algumas questões. Então, como seriam os testes, como seriam a rotina de isolamento dentro dessa bolha, né? E assim, não era tudo muito claro. No próprio site da WNBA, eles só saiu a data de estreia mesmo dos jogos quando saiu o calendário, né? Se eu não me engano. Mas estava previsto sempre, previsto para o fim de julho. Então, por exemplo, algumas coisas as meninas acabaram não recebendo, né? Então, por exemplo, aquele anel que foi muito falado na internet, né? Que era um anel que testa, acho que é ritmo cardíaco, temperatura. Esse, se eu não me engano, ele é finlandês? Não vou lembrar agora. E esse anel Isso, foi finlandês. ele foi usado ele foi escolhido para ser usado na NBA, se eu não me engano, foram 2.000 anéis que eles compraram, que a NBA adquiriu, mas a WNBA não vai ter esse anelzinho lá para ficar acompanhando as jogadoras. A gente sabe que é um investimento alto, né? Mas, assim, já não tem essa segurança. Que não chega nem a ser segurança, mas talvez é uma forma de perceber que um jogador talvez não esteja saudável naquele momento de forma mais rápida, antes de ter um contágio muito louco. E porque assim, elas estão jogando, elas estão treinando. Eu acompanho, né, o LA Sparks, então eu sigo lá no Instagram todo dia, elas estão postando vídeo, treino, ficaram muito tempo sem jogar, então é um contato em que se uma tiver ali com o vírus, se não houver um acompanhamento muito próximo, vai ser Inevitavelmente. complicado. É inevitável, né? E aí que tá. A gente falou da estrutura, imagino que, obviamente, tenha faltado uma fiscalização extra da WNBA, né? Da gestão da liga nos quartos, enfim, o centro ali onde elas vão ficar. Mas isso mostra também a negligência que a própria WNBA às vezes tem com as jogadoras, né? E aí a gente pode fazer também uma lista sem fim, levar outro podcast só para falar da Helena, por exemplo, que é uma série de outras questões super preocupantes, porque como a gente falou, as atletas que não jogam e optam não jogar e não passam pelo exame físico, né, para provar que elas têm um risco se elas forem para a bolha, não recebem nenhum valor. E aí a gente tem esse caso da Helena Deledoni, que é atual campeã da liga, que tem uma doença que é grave, a doença de Lyme. Ela postou até um texto que vale super a pena ler, que é um manifesto, uma carta aberta aí, explicando as condições dela, falando que ela toma mais de 60 pílulas de remédio por dia por causa da doença. E os médicos da NBA, sem ver ela pessoalmente, lendo apenas o registro, né, dos médicos dela, tanto o médico do time quanto o particular, que falavam e atestavam que ela não tinha condições de jogar por conta do risco, eles decidiram que não. Ou você joga ou você não ganha seu salário, sabe? E não é uma questão assim, eu não quero jogar, eu não posso. E como que esse descaso vem sendo tratado na liga, né? É uma pessoa com uma doença comprovada que toma remédio todo dia, não é pouco remédio, que tá sendo assim, ostracizada realmente pela própria liga. É complicado, são mulheres que dão a vida para jogar ali, que devem ouvir a gente ouve uma série de coisas no Twitter, e imagino que as jogadoras não ouvem, né? E ela todos os dias, e aí você toma um pontapé do lugar que você joga, é complicado demais. E ela, né, Agatha, ela até fala na carta dela, tipo, a WNBA sugeriu, aspas, sugeriu que ela estivesse,
digamos assim, de corpo mole. Ah, não quero jogar, vou dizer que tem essa doença aqui para não jogar. Basicamente foi isso, né? Que a WNBA sugeriu para ela. E porra, cara, ela se jogou toda fodida no passado, né? Convenhamos, sabe? Com dois pinos, sei lá eu o que, na coluna. Jogou toda fodida. 2 hérnias, né? Jogou toda fodida, ganhou o campeonato, Então, ganhou o é o que eu tô MVP falando. e ainda. Exato, não a é da- qualquer jogadora, né? E aí a WNBA ainda vem com esse. Cara, nós estamos debochando da cara da mina, né? Porque ela jogou toda fodida, ganhou. Ela tem uma doença que faz com que o sistema imunológico dela fique lá no chão. Então, assim, as chances dela realmente contrair o vírus, por mais que estamos numa bolha, furada, inclusive, mas, né? São grandes, são muito grandes. Além disso, né? Ela fala na carta, tipo, porra, o que ela faz agora? Ela coloca a vida dela em risco ou ela opta, entre aspas, por não receber o salário dela, que é o que mantém ela e provavelmente muitas outras pessoas. Então, como a Agatha disse, além de mostrar um descaso com a estrutura oferecida para as jogadoras, a liga mostra um descaso com a saúde das suas jogadoras, né? E é realmente Exato. complicado. E se a liga faz isso com a melhor jogadora, Imagino que não faz com imagino as que não outras. acontece com as jogadoras que não são protagonistas, né? Nossa, Agatha, agora você. E assim, essa decisão do corpo médico que a WNBA contratou para esse tipo de decisão mesmo, né? Não pode ser revogada. Então, ela não pode ser revogada assim, ela não pode ser apelada, né? É isso. Isso, Então, isso. a Deledone, ela não pode apelar, ela tem os médicos pessoais. Alguns médicos especialistas nos Estados Unidos falam que não existe tanta pesquisa de fato para essa doença. Então, realmente há uma divergência entre os médicos em que, de fato, ela pode, quão perigosa, né? E como eles não incluíram essa doença dentro da lista, né, de doenças como um todo, que podem aumentar o risco em caso de Covid, né? Aí os médicos da W então já não estavam na lista, já não é uma doença muito bem pesquisada, então esse corpo médico definiu que não é perigoso a atleta ir lá, mesmo que os médicos pessoais dela definam que é. E aí Então, a mas aí, WNBA. Pode falar, se Agatha. você para pra pensar, se fosse o MVP da NBA, se fosse Giannis Antetokounmpo falando que tem doença Não ruim tinha mais liga, e não que tinha, a acabava a imunidade liga tá esse baixa, ano. Não entendeu? tinha mais liga, ele Aí ia que falar, tá, não o vai. problema é a disparidade, né, Exatamente. no julgamento, é um peso e 2 medidas Na aí que verdade, tá. E mesmo que ele. o corpo médico inteirinho tinha sido demitido. Desculpa, fala. E O mesmo que corpo médico ele, teria todinho se sido ele tivesse demitido. a doença, pois é, e mesmo que ele tivesse a doença, se ele decidisse não jogar, ele não iria ficar sem receber, né? Exato. Ele ainda ia receber, ele ainda está, seu salário vai ser reduzido, ele ainda ia ter dinheiro. E o que acontece com a Dalidone? Ela não vai ter nada, sabe? Ela não vai ter nada, porque tipo, a gente não sabe se a Euroliga vai voltar esse ano. Cara, Né? Teoricamente, a Euroliga começa no finalzinho do ano agora. E E ela aí é nem tipo um decidiu se mês joga só. ainda, né? Eu acho que ela joga. Ela não decidiu ainda se joga. E aí você vê, a Agatha falou uma coisa bem interessante, né? Que é a Agatha foi a Drica, eu não lembro se foram as duas, porque elas duas hoje estão Tanto sincronizadas. faz, são Mas maravilhosas. tão maravilhosas. Para você ver como é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, contraditória, né? Porque no início do episódio, a Sabrina, quando estava introduzindo, falou que a WNBA tinha criado uma espécie de comissão para tratar sobre essas questões de questões sociais e tal, e etc e tal. E para mim é um paradoxo muito bizarro, porque você cria uma comissão para trabalhar com a galera de fora, com as questões sociais que acontecem lá de fora, o que é ótimo, o que é excelente, mas você não consegue olhar para o que está acontecendo dentro da sua própria casa, dentro da sua própria liga. Você tem uma jogadora que, de fato, apresenta ir para a bolha, colocá-la em risco, e aí você não vai fazer nada, você vai simplesmente dizer assim, não, tô nem aí.
tô nem aí, não vai jogar, não vai receber seu salário, sabe? Tipo, é meio que. É uma coisa que pra mim não faz sentido, sabe? Se você vai trabalhar pra fora, se você vai trabalhar pra comunidade, vai olhar as causas sociais da comunidade, vai ajudar todo mundo lá de fora, ajuda também a quem tá dentro, sabe? E eu acho que a WNBA não tá batendo, essa conta não tá fechando, sabe? Parece que eu queria dizer. E um Dá pra exemplo, gente. citar... Perdão, pode falar dele. E um Eu tô exemplo. dizendo, elas já estão descentralizadas. A gente virou muito amiga, entendeu? A gente brigava demais no começo, a gente resolveu virar a chavinha ali, A linha entendeu? tênue entre o amor e o Exatamente. ódio. Eu tô emocionada. Não, Drica, vai, fala você. Não, Agatha, pode Gente, falar. Não, Carol, não, é só desculpa, meu amor. porque, eu vou contar um segredo, é só porque o assunto não é OKC nem Celtics. Ah, é por isso. Certo? Vamos continuar aqui no assunto aqui. Não, gente, o que eu ia falar, é um exemplo, assim, um exemplo nítido da diferença de tratamento a WNBA está obrigando, e de fato ela está obrigando a Helena Delle Donne, ou você coloca a sua vida em risco ou você fica sem salário. Essas são as duas opções que ela tem hoje. E a gente olha para a NBA. O Zion, por exemplo, foi liberado da bolha para resolver problemas familiares. Quando que isso ia acontecer numa WNBA? Entende? Ele vai lá, vai resolver. Ótimo, não sei o que está acontecendo com a família dele, acho massa que tenham liberado, acho que é um problema de saúde na família, enfim. Ele vai lá resolver, vai voltar, vai ficar em isolamento e vai jogar provavelmente aí na semana que vem, na outra semana. Só que, cara, olha os dois pesos e duas medidas, tu entende? Em uma liga, a gente possibilita que o cara que entrou na bolha, passou por todo aquele procedimento, blá, 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 saia, resolva o seu problema e volte, correndo o risco de trazer, né, para essa bolha o vírus e tudo mais, independente de todos os cuidados que tem. E no outro lado, na outra liga, a MVP, que provou que existe o problema no sistema imunológico dela e ela não pode jogar, ela é obrigada a escolher entre viver e ter seu salário, sabe? Eu acho que esse é um exemplo nítido da diferença de tratamento, assim. Vou puxar esse gancho e fazer já uma cobrança aqui, né? Porque eu acho que a gente sempre falou disso, existem outros perfis que falam disso, mas tem muitos perfis grandes de basquete que não tocam no assunto da WNBA, como se o basquete feminino não existisse e não importasse, né? E, assim, se eu não me engano, não. Tem alguns episódios Na Era do Garrafão que falam sobre o basquete feminino, mas são poucos os outros podcasts que trazem sobre esse assunto. E pra gente cobrar melhores condições, melhores salários, melhores retornos para jogadoras, a gente também precisa não só prestigiar, mas também conversar sobre, né? Existem diversas jogadoras que deveriam estar, assim, no Olimpo. E deviam estar ali abraçadas com Bill Russell, no sentido de importância de causas sociais, e ninguém conhece. Um exemplo é a Maya Moore. A Maya Moore tirou um cara da cadeia que estava no corredor da morte. E deixou de jogar para isso, inclusive, né? Exatamente, parou de jogar para isso. Se fosse qualquer jogador da NBA, esse cara já estava sendo idolatrado e por décadas e décadas. Essa mulher precisa, entendeu? De reconhecimento e todas as outras. Então, assim, todo mundo que ouve, que acompanha a NBA, eu acho que mais do que nunca, nessa temporada vai ter a chance de acompanhar ao mesmo tempo a WNBA. O que eu não acho uma sacada tão legal da WNBA atual é colocar a temporada da WNBA no off-season. Porque eu acho que, enfim, dá uma dispersada na galera. Então eu acho que vai ser um teste até legal para a própria liga, ver como que vai funcionar, como que vai ser a resposta dos jogos ocorrendo ao mesmo tempo, né? Das duas ligas em paralelo. Porque eu acho interessante, às vezes acabou um jogo masculino, mas tá rolando do feminino e vice-versa. E quem tá no ritmo do jogo, eu, por exemplo, já tô emocionada aqui. No dia 31, se eu não me engano, no dia 1º, os jogos começam 2h30 da tarde e acabam 11 da noite. É tudo que eu pedi pra Deus na quarentena, entendeu? Então, assim, quem gosta mesmo de basquete vai aproveitar. E eu espero que realmente seja uma porta pra muita gente, principalmente os caras, né? Porque tem muita... Principalmente os caras que ouvem nosso podcast, acompanham a gente no Twitter, se abram para conhecer o esporte feminino. E eu, com certeza, tenho convicção de que vocês vão se surpreender com a qualidade do basquete. Não tem tanto enterrada, mas ball handling ali, vocês vão ver 3 Kyrie Irving por time
jogando na WNBA, porque é isso que acontece. Então, falta visibilidade também do público de prestigiar e fazer essas meninas serem mais reveladas aí pro mundo. É Ô, aquela coisa, Agatha, né? a Agatha tocou num ponto muito importante. Muito, muito importante. E que é um ponto que às vezes passa batido pela emoção do momento, sabe? A Sabrina também comentou logo no início sobre quando as meninas se mobilizaram para fazer com que o perfil da LBF crescesse. Eu fiquei extremamente feliz, porque eu comecei a acompanhar a LBF há uns 4 anos, mais ou menos, quando ninguém acompanhava no Twitter. Eu até comentei com as meninas lá no grupo, que eu disse, gente, para quem tá chegando agora, tá sendo assim, abre aspas, tranquilo, fecha aspas, tranquilo. Porque quando a gente fala de basquete feminino, o que a gente ouvia de muitos perfis era tá falando isso para ganhar Ibope. Não era bem Ibope a palavra que eles usavam, mas era tipo, querem lacrar na timeline, então vai falar do basquete feminino. Isso, para quem cobre WNBA, quem cobre basquete feminino há muito mais tempo, já deve ter ouvido isso umas milhões de vezes, sabe? Tipo, quer lacrar em cima do basquete feminino, porque o basquete feminino é ruim, porque não tem enterrada, porque assim, né? A galera não gosta de basquete, a galera gosta de show. E a NBA tem Gosta muito de disso. A enterrada, gente tem que né? assumir. Gosta de enterrada. Enterrada. Pega essa enterrada aí, Exatamente. né? Exato. Enterra em outro Eles lugar. gostam. Porra, dá licença. Quer ver Eles só enterrada? gostam. Pega e fica assistindo só torneio de enterrada, então, caralho. Pois é, eles gostam por causa disso. Se você quer ver um basquete muito mais técnico, que dá para você analisar o basquete como um todo, dá para fazer isso muito bem no basquete feminino. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: quando teve essa mobilização da LBF, uma das coisas que eu coloquei no meu Twitter foi o seguinte: eu fiz, olha, gente, não adianta vocês seguirem o perfil da LBF agora, e quando a LBF voltar próximo ano, ninguém assistir, ninguém comentar, ninguém só dizer assim, LBF, ninguém fala isso, sabe? Twitter, a LBF não vai sobreviver De com Twitter, né? seguidores no Twitter só. Não vai sobreviver com isso. A mesma coisa a gente fala da WNBA. A WNBA não vai sobreviver com likes no Twitter. A WNBA vai sobreviver com você sentando a sua bunda em frente ao seu computador, certo? Porque, infelizmente, não tem transmissão aqui no Brasil, a não sei se vai passar na ESPN esse ano, justamente por causa da NBA, né? E aí é você sentar a sua bundinha na frente do seu computador, pagar um League Pass, porque o League Pass da WNBA é, tipo, infinitamente mais barato do que o da NBA. E tem Enquanto você- aplicativos gratuitos também. Pois é. Quem quiser saber do Quem Piratation, quiser saber. olha essa Agatha, gente. Ela é advogada e ela Ó. tá aqui querendo passar o link Piratation, Eu hein? tenho um aplicativo aqui muito bom. Quem quiser aplicativo, me chama na DM. Dá pra assistir. A gente tem até boliche, tá? Tem até campeonato mundial de boliche nesse aplicativo. Você assiste Mas se se você você- quiser. Mas se Então, você gente, trabalha, assina o League Pass. Se você não trabalha, aí você chama a Agatha. Vamos E ela ajudar resolve também seus problemas. financeiramente. Exato. A Agatha resolve seus problemas. De um jeito ou de outro, você vai assistir. Não É um existe compromisso desculpa com para você não que faz assistir, né? podcast. Você tá na quarentena, faça esse experimento. Se você nunca se deu a abertura luxo. de assistir ao basquete feminino, o que é uma pena. E eu vou pra contar, Você, faça vou- isso agora. Tenho certeza que você vai se surpreender. Vou compartilhar Gente. outra sorte da Agatha e da Drica aqui agora, Carol. Essa você vai lembrar. Gente, só para vocês entenderem do que a gente está falando, teve um ano, há um tempão atrás, uns 2 anos atrás, nós sorteamos Mais, um né? League Pass da WNBA. Nossa, Sabrina. Foi muito foda. Só pra Continue. Vamos lá, sorteamos, teve bastante inscrição, foi no Twitter, e sorteamos. E aí, o primeiro ganhador, a gente entrou em contato, né? Olha, você ganhou, pã. Aí a pessoa entrou em contato com a gente, na verdade, e falou assim: Oi, tudo bem? Eu vi que eu ganhei o sorteio. E nós, né? É seu, League Pass. Aí a pessoa, nossa, então, no dia eu retuitei só pra ajudar mesmo, pra divulgar vocês, porque eu já gosto, né, do podcast.
E não era uma pessoa assim muito, era um fã mesmo, assim, não, eu nem nunca tinha visto assim online, inclusive. E gente boa, mas aí ele vai e completa com a seguinte frase: então, mas eu não vou querer o prêmio. Eu só compartilhei mesmo para ajudar vocês, mas eu não vou assistir os jogos da WNBA. Você pode sortear de novo e dar para alguém que vá assistir. Gente, a gente tava Tava dando ganhando. um. Porra, eu nunca ganho nada nessa merda, né? A gente Tava não tinha pra dando. gente na época, a gente não tinha pra gente na época, mas sorteamos o único que a gente tinha e nós pagamos por isso e quem recebeu não quis assistir os jogos. Não, eu não gosto. Eu ainda tentei. Falei, não, mas é de graça, né? Você pode tentar. E ele foi honesto. Ele falou: olha, eu vou ser honesto, eu sei que eu não vou assistir, eu prefiro que vocês repassem pra alguém que tente. Só pra vocês verem como O tem essa nível, barreira. né? Pra você ver. É por isso que eu tô dizendo, gente, basquete feminino não vai sobreviver de likes no Twitter, não, viu? Vocês precisam sentar a bundinha de vocês para assistir. E como eu tava falando, vocês pagam 400 não, que agora já deve estar batendo nas casas dos 1.000 o League Pass da NBA. Pelo amor de Deus, não me diz Não um é- negócio desse que eu... Não é barato, certo? E aí, para você ver como a WNBA ela tenta ser acessível para as pessoas, o League Pass da WNBA na temporada passada estava tipo de R$50. $14. 50 reais estaria agora, tipo, $14. A gente ganhou o nosso A gente do ano ganhou, passado, foi do Renan. foi, nós ganhamos, e aí, tipo, gente, é tipo, $14. Na época, o dólar tava ok, né? Tava R$3 e alguma coisa. Lágrimas E agora. aí a situação do Brasil melhorou pra caramba, e aí o dólar bateu 5. Enfim, mas enfim, é muito barato. Agora você tá tendo acesso com os links. Tem jogo no Twitter. Entendeu? Tipo, o Twitter transmitiu o jogo da WNBA, então não tinha desculpa. Não tinha desculpa. E ainda assim, a gente não via perfis grandes falando. Eu já compartilhei essa história com as meninas, na época que eu tinha o WNBA Cash Brasil. Eu já compartilhei isso com as meninas. De estar no perfil, falando sobre WNBA, falando sobre LBF, me desgastando pra caramba, sabe? Com as pessoas que gostavam. E aí teve uma final acho que foi Minnesota Lynx contra LA Sparks. E o Minnesota Lynx ganhou e Maya Moore foi a última temporada da Maya Moore. Ela foi sensacional, né? E a gente lá, e danado, tweetando. E aí vem um perfil out of nowhere, a pessoa nunca falou um A da WNBA, mas aí chega na final, a Maya Moore foi uma pessoa incrível, pegou um Twitter traduzido de um perfil americano, colocou no dele e foi tipo 700 likes. Aí eu fiquei... Vocês não estão vendo a minha cara agora, mas tipo, saca Poker Face da Lady Gaga? Eu fiquei igualzinha, sabe? Com a minha cara de Poker Face. Eu digo, isso é muito louco, sabe? Isso é muito louco. Gente, a temporada aconteceu durante quase 4 meses e as pessoas estão prestando atenção na final, sabe? Isso não existe. A gente passa quase um ano acompanhando a NBA. Por que não acompanhar a WNBA, que é uma liga menor, é uma liga muito mais dinâmica, muito mais... Eu não sei, eu até diria que é muito mais interessante, Nós somos porque quem fãs gosta... da NBA e isso é fato, por exemplo, tanto que o nome é NBA das Minas. Mas não é por isso que, é como a Agatha falou, às vezes chega no fim da temporada, então a gente já tá tão cansado de acompanhar ali o basquete todos os dias, e essa Porque vai dá um ser... trabalho acompanhar todos os dias. Agora a gente vai ter uma oportunidade um pouco mais próxima de ver, né? E só das coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo, se essa bolha da WNBA fosse depois dos jogos, ninguém estaria sequer falando da bolha da WNBA também, tá? Certeza. Sim. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, mas seguimos. Eu só queria complementar o que a Carol estava falando sobre, né, a gente não vai fazer com que a LBF ou a WNBA se sustente em likes. E é importante também lembrar que tinha muita gente fazendo campanha, né, nesse movimento das meninas lá para atingir 10 mil, depois 15 mil
seguidores no Twitter, tinha muita gente também de perfil grande fazendo essa campanha, vai lá, segue lá. Só que assim, né, gente, não adianta entrar nesse hype só para ficar ali estando no Twitter e muitos likes no dia que tá rolando uma campanha e depois morrer. Não adianta, sabe? A gente precisa parar de achar que vai fazer um post lá no Twitter para bombar e depois morreu e acabou, entende? Você tem que acompanhar e tem que também valorizar o trabalho de quem tá ali acompanhando como a Carol estava, sabe? Não, assim, acompanhem, de fato, todo o processo, o jogo, as transações que acontecem e valorizem quem produz conteúdo de fato sobre aquele assunto. Quem gosta, quem entende, quem acompanha o ano todo, o tempo inteiro. E não um perfil que uma vez na vida vai falar alguma coisa sobre aquele assunto, sabe? Pois é. É isso. Depois As desse meninas, podcast de cobrote para o NBA TT. Mas eu acho que é Depois isso, desse sabe? Eu acho que é isso. A gente desse tem podcast que, gravado a gente tem que inteirinho para alertar. cobrar. Exato. Alô, cobrança. Aí, tipo, esse podcast são os números de 011 que vocês recebem no celular, sabe? Depois desse podcast extremamente 011. Desculpa, Bom, gente, eu viu? acho que dá pra gente encerrar por aqui, Depois né? Porque fiquei depois dessa. constrangida agora. O nome do episódio vai ser 011. O nome do episódio, inclusive, vai ser 011. 011. Só cobrar. E aí você atende o Alegria telefone. da A gente meia-noite. começou. Aí você atende o telefone e é a Sabrina do outro lado. Falando do Alegria da Trae meia-noite, Young. que ninguém sustentar. Eu Exato, era disso eu que eu ia sabia. falar. Puta merda, não Foi deu a tempo. gente não ter entrado Ó, na polêmica dessa semana Meu- no Twitter, que era Luka Doncic, Jason Tatum ou Trae Young, um no banco e 2 titulares. Eu não vou falar nem minha opinião, porque eu não quero me estender nesse assunto, eu não aguento mais. É bom a gente nem Gente. entrar nesse assunto, Agatha, porque a gente está num período de harmonia, tá? Eu e você e eu, não vamos quebrar isso com essa treta. Eu não colocaria seu bebê no banco, tá bom? Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas quem tá aí com a cartelinha do bingo do NBA das minhas, acabaram de marcar Trae Young. Um episódio sobre basquete feminino, a Sabrina encontrou uma maneira de enfiar o Trae Young no Falamos de episódio. Trae Young, Russell Westbrook e Jason Tatum. E Jason Língua Tatum. tá quase completa, só pra manter a Ou tradição. seja, Pra gente. Esse Bingo do episódio NBA teve das minhas. até Larry Nance Jr. A gente fez Meu Deus. um mix. Meu Sabrina, Deus. é por essas e outras que a gente não é levado a sério às vezes. Você vai falar, Larry Nance Jr. A gente aqui falando de uma coisa super importante. Cobranças, Querendo né? ganhar credibilidade. Criticando, a gente aqui E criticando você com gente embasamento. cobrou. Larry Nance E ela- Jr. Não, olha. A gente cobrou a Liga, a gente cobrou o Twitter, a gente cobrou o League Pass, a gente cobrou o dólar, a gente A partir cobrou de todo agora, mundo ninguém mais hoje. gosta da gente. Ah, é isso, gente. A partir de hoje, ninguém gosta mais da gente. A gente cobrou o Desculpa. ganhador do sorteio que não quis assistir a WNBA, mas foi um fofo Foi, devolvendo. Mas a gente cobrou. Gente, nós não somos rancorosas, sabe? A gente só marca os acontecimentos. Eu sou assim. rancorosa, Só tem sim. alguns acontecimentos Fale que por você, querida. Eu sou de escorpião, eu sou rancorosíssima. Cada pessoa que fala mal do Jason Tatum na minha timeline tá aqui, ó, no meu caderninho. Vixe, ou eu tenho seja- um Death Note já. Eu Não, já tô com no- certeza, Tá né, bom. amada? Não, a Drica tem um só pra Agatha e um só pra você, Sabrina. Não, eu e a Agatha, não. Aposentado. Não, o da Agatha eu já deixei de lado. A Agatha, eu e a Agatha estamos em loja. então é só eu. Ah, Minha então filha, você é óbvio, né? Sabrina, você não ajuda, vamos combinar, né? Olha, gente, antes da gente, só pra gente encerrar esse podcast, Carol, como você acompanhava bastante, se as meninas quiserem dar palpite também, fiquem à vontade. A gente vai gravar mais podcasts aí, como as temporadas estarão rolando juntas, né? Vamos tentar gravar mais podcasts também sobre a WNBA. Eu acho que vai ser uma loucura quando a nossa Copa Covid começar em ambos os Agora lados. vai, gente, entendeu? E vai ter assunto aí de monte, porque
Hã? Se as pessoas estavam com saudade E de ouvir então a essas gente. vozes, inclusive queria, não, só para fazer um adendo, né? Se as pessoas estavam com emoção, saudade de Drica. ouvir essas essas belas vozes, agora vai, entendeu? A saudade passou. Agora, depois desse dessa episódio. Por que elas Depois desse me episódio, não sei, perguntaram não. essa semana? Gente, quando que vai ter episódio? Não, essa semana a gente grava. Já vou receber. Por que gravaram? Bom, gente, é isso. Precisava disso tudo? Qual a Precisava. necessidade disso? Eu vou começar a puxar aqui pro fim, meninas. Eu queria agradecer você, ouvinte, que chegou até o fim desse podcast. Compartilha também o nosso podcast, tá bom? Assiste a WNBA, assiste a LBF, compartilha o material das minas. Tem bastante, hoje em dia a gente tem bastante mulher escrevendo. A gente tem mina para falar de basquete na TV, que é a Alana, por enquanto. A gente tem várias minas, a Alana e a Ambrósio, tá, gente? Enfim, a gente tá indo pra algum lugar aos pouquinhos. Tem que começar por algum lugar, né? Tem que começar. E aí, escuta a NBA das minas, pra gente é bem importante. Alguém aí, Carol, a gente vai gravar ainda sobre os jogos da WNBA. Vamos deixar isso na cobrança. Eu ia pedir palpite de quem Carol, quem você acha que vai ganhar a WNBA? O Las Vegas Aces. A Carol é clubista, eu fiz a pergunta pra pessoa errada. A gente vai gravar um novo podcast pra dar pra você, ouvinte, um pouco mais de contexto pra entender por que a Carol tá errada. E aí a gente consegue discutir melhor essa situação. Eu vou de Seattle Storm, tá? Se a minha opinião importa nesse podcast, porque eu erro Importa tudo. muito. Meu Deus, coitada. Talvez eu esteja Coitada, sacramentando ela vai começar. a derrota. Com certeza, né? Ela vai começar a zicar os times já. A temporada nem recomeçou. Vai que eu tô expandindo meus horizontes. Vai que na WNBA eu dou sorte. Meu Deus. Né? Gente, Olha, então já sabemos que não vai dar Seattle Storm. Exatamente. nessa temporada. Embora o Seattle Storm era minha aposta. O Seattle Storm era minha aposta porque voltou, né? A Brianna Stewart. Enfim. A Brianna Stewart, graças a Deus. Meu Deus. Graças a Tá, Deus. temos o Bird. Temos aí uma galera interessante. Que também tá voltando, hein? Então, é um time que tinha tudo pra ganhar até a Agatha dar o Até a palpite Agatha dela. zicar. Droga. Desculpa, gente. Quem porventura Caramba. estava apostando no Seattle Storm, estava pensando em torcer, pode começar a escolher aí um plano B, porque não vai dar boa, não. Vamos torcer para o Los Angeles Sparks. Meninas, Vozes da vocês querem consciência. as vozes da cabeça da Carol torcendo pro título do Ace. Do Ace. Igual eu, torcendo. Mas, meninas, agora Mensagem vocês subliminar. querem deixar algum recadinho de final de podcast pra Carol Eu continuar quero, a eu torcida quero. dela? Vai, Agatha. Quero falar que a WNBA começa antes da NBA. É uma semana antes, se eu não me engano certinho assim. No dia 25 de julho. O primeiro jogo já é Seattle Storm, ou seja, temos aí Brianna Stewart, uma das maiores jogadoras da história da liga, mais Sue Bird, que é a jogadora que tem mais temporadas na liga, contra o New York, que tem a Sabrina Ionesco estreando, nada mais, nada menos. Que é o equivalente feminino do Zion Williamson. Não, vamos comparar. Vamos comparar com o... Marketing é tudo. Vamos comparar ela com o Roy, entendeu? Vamos comparar ela com o Jamoran. Se é pra comparar com o Roy, vamos comparar com quem vai ser o Roy. Não, mas assim, em termos de marketing, em termos de furor, assim, todo mundo fala de Sabrina Ionesco. Eu falava há muito tempo nesse sentido, né? Então, assim, Ótimo. Assistam esse primeiro jogo, que é incrível, dia 25 de julho. E aí vai ter um monte de jogo daí pra frente. Então, assim, na hora que vocês deitarem a cabeça no travesseiro, pode pensar, eu preciso assistir a WNBA esse ano. Ela deu até uma suavizada na voz, gente. Isso fique na sua consciência todas as noites. Eu estarei observando de longe. Nossa! E lembrem-se que as meninas também estão tentando enfrentar o vírus, então elas têm que ganhar entre elas e tem que ganhar do vírus, né? Porque se elas forem pegas, ferrou.
já não joga e quarentena. Então, todos esse pessoal em quadra, gente, pelo amor de Deus, eles estão enfrentando muita coisa. A gente, no mínimo, que tá no conforto da nossa sala, tem que assistir. É isso mesmo. E sabe o que é que vai acontecer? Vocês vão assistir a WNBA porque quando vocês ouvirem esse episódio, vocês vão ouvir a voz da Agatha dizendo: assistam a WNBA. De uma voz bem sexy. Assistam a WNBA. Ela poderia Que fazer, isso né? grave na sua Ela vida. poderia fazer um jingle, né? Se o último episódio ela cantou, eu acho que esse episódio deveria meu terminar Deus. com um jinglezinho da Agatha exigindo: assistam a WNBA. Eu estarei assistindo, estou me comprometendo aqui a comentar os jogos da WNBA no Twitter pra gente dar uma fomentada, né? Porque não adianta a gente só falar e ficar cobrando aqui E e não fazer fazer lá. também. Então, É. podem ter certeza que eu vou estar lá comentando. Prometo que você ativa nessa WNBA. E aí, depois indico um monte de perfil que vai falar sobre isso também. Então, pra dar uma ajudada, vamos fazer isso todo mundo junto. Uma campanha aí de aumentar a audiência aqui no Brasil das meninas. Uhum. Perfeito. Mais alguém tem algum recado? Assistam a WNBA. Acabou agora. É Bom, isso. gente, com essa, a gente Usem encerra por máscara. aqui. Usem máscara. Álcool gel, usem Usem máscara, não máscara, escutem o não se Até a Bolsonaro. próxima. Não escutem o Usem máscara Bolsonaro. e não se apaixonem. Tá bom? Tchau. Olha, Tchau, gente, por que tchau, vocês gente. citaram esse Tchau, nome tchau. aqui no